Fala galera, professor Jonathan aqui, mais uma aula de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar de coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é uma continuação do estudo de deformações que os corpos sofrem quando recebem tensões. Vamos para o vídeo. Vamos começar fazendo um experimento mental aqui, ó. A gente tem aqui uma massa, né? Uma massa de pão. E essa massa de pão ela pode ser amassada, né? Ela pode ser deformada conforme a gente fizer uma tensão nela. Se inicialmente nós fizermos uma tensão de compressão, a gente observa que ela era mais alta, agora ela vai ficar mais fina, porém a consequência dela ficar mais fina, diminuir essa altura, é que ela vai ficar mais achatada, ela vai ganhar comprimento para os lados, mas diminui o comprimento aqui na altura. Então se eu comprimo, ela diminui a altura, porém ela aumenta o comprimento para o lado. Imagine a seguinte situação agora. E se eu fizer uma força que mais ou menos vai tracionar essa massa? Eu começo a comprimir ela ali no meio de forma a deixar ela mais comprida. Então eu vou tracionando, vou apertando, posso ir fazendo assim, né? Igual faz com massinha para ela ficar mais comprida. E a gente vai deixando essa massa mais comprida, né? O que aconteceu agora? Se eu traciono a massa, ela vai ficar mais comprida, de comprimento, porém a consequência agora é que ela ficou mais fina. Então, na primeira situação, na compressão, ela ficou baixa, mas aumentou para o lado. Essa daqui, na direita, ela vai ficar mais fina, porém vai ficar mais comprida. Então, conforme o esforço que eu faço, seja de compressão ou seja de tração, eu deformo esse corpo, eu faço ele ficar mais comprido ou menos comprido, porém, como consequência, ele também muda o seu tamanho nas outras direções. Então, se ele aumenta o comprimento, por exemplo, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z ele vai diminuir. Ou, se eu faço o contrário, se eu diminuo no eixo X, eu vou falar que no Y e no Z ele vai aumentar. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, vamos olhar essa barra. Ó, ela está sendo tracionada. Então, observem que conforme ela fica mais comprida, ela afina bem aqui nesse meio. Ó. Vamos ver de novo. Ó. Conforme nesse teste de tração ele traciona a barra, ela vai afinando até ficar aqui, ó, onde eu marquei de vermelho. Então ela aumenta de comprimento, porém afina. Se for um teste de compressão, ó, observem aqui, ó, ela tem essa largura inicialmente, porém quando eu aperto, né, quando eu comprimo, ela fica mais baixa, porém ela fica mais larga. E aí, na engenharia, é interessante que a gente consiga determinar essas variações de comprimento, porque isso vai ajudar a definir a resistência do material, né? A gente viu nas aulas passadas que o que faz um corpo se romper é a variação de comprimento que esse corpo vai sentir. Se ele varia muito de comprimento, isso pode gerar ruptura, que é o que normalmente a gente não quer, né? A gente quer que as nossas estruturas sejam resistentes. Então, na aula de hoje, além de nós analisarmos as variações nos comprimentos, nós também iremos analisar as variações de largura, né, dos corpos, conforme a gente aplica essas tensões. Relembrando aí da nossa aula passada, a gente falou da lei de Hooke. O que acontece? Quando eu faço uma tensão num corpo, eu causo uma deformação, representada pela letra epsilon, que é essa deformação específica. Essa deformação específica mede quantos metros por cada metro, né, de corpo ele deforma. E a gente tem a letra E maiúsculo, que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young, que é a resistência que esse material tem contra a deformação. E aí, só detalhando a deformação específica, para eu calcular ela, eu vou pegar o tanto de comprimento que esse corpo deformou em relação ao seu comprimento inicial. Vou deixar aqui no card nossa aula de lei de Hooke e na nossa aula de deformação específica, que aí reassistam essa aula se vocês ainda não sabem como que é a lei de Hooke de tensões ou como que calcula uma deformação específica, que é bem importante a gente entender esse conceito para a gente conseguir avançar na aula de hoje. Vamos fazer um resumo das coisas que a gente conversou até agora. Então, ó, se esse corpo ele é submetido a uma tração axial, axial é uma força que passa ali pelo eixo do corpo, né? Esse termo axial significa ali passar pelo eixo. Este corpo irá se alongar longitudinalmente e contrair, afinar lateralmente. Então, se eu faço uma tração axial, ou seja, uma força de tração é uma força que faz o corpo se alongar, né? Ele faz esse corpo aumentar de tamanho. Eu vou fazer uma força aqui, por exemplo, esse corpo, se fosse, por exemplo, esse corpo amarelo, e eu faço uma
força que vai fazer ele tracionar, ele vai passar num segundo momento a ser esse corpo que está laranja aqui, né? Ele vai ficar mais comprido. Porém, lateralmente ele vai afinar. Então, ele fica mais comprido aqui, por exemplo, nesse eixo X, mas no eixo Z e no eixo Y, ele vai ficar mais fino. Então, aumenta de tamanho em X, diminui em Y e Z. Se fosse o contrário, né, se a gente invertesse essa carga aqui para agora, né, uma força de compressão axial, esse corpo irá se contrair longitudinalmente. Então, aqui no eixo X ele vai diminuir de tamanho. Seria como se fosse assim, ó, o corpo é o laranja, eu aperto, aí ele passa a ser esse amarelo, e ele vai alongar lateralmente. Então, lateralmente, Y e Z aumentariam de tamanho. Então, a gente tem duas variações de tamanho, né, em X e Y aqui, e outra diferente em X. Se ele aumenta em X, diminui em Z e em Y. Se ele diminui em X, aumenta, né, em Z e Y. E aí, ó, essa relação entre as deformações laterais e longitudinais, ela vai ser explicada por esse coeficiente de Poisson. A gente vai usar essa letra chamada Ni, que é esse Vzinho que está aqui. Esse coeficiente ele é calculado pela proporção entre as deformações laterais e axiais. Então, seria essa equação aqui, ó. Eu vou pegar a deformação lateral e vou dividir pela longitudinal. Então, os corpos vão apresentar essa proporção de tanto que ele deforma lateralmente em função do que ele deforma longitudinalmente. Essas deformações não são aleatórias, elas são proporcionais, e aí quem vai definir isso para o corpo é o coeficiente de Poisson. Outra coisa aqui também é que assim, ó, se ele aumenta de tamanho longitudinalmente, ele diminui lateralmente. Então, essa deformação lateral seria negativa. Ou, se ele aumenta lateralmente, ele diminui longitudinalmente. Então, longitudinalmente seria negativo por diminuir de tamanho. Isso quer dizer que essas deformações aqui, ó, sempre uma vai ser positiva e a outra negativa. Porque sempre um aumenta de tamanho e o outro diminui. Por isso que vai aparecer esse sinal de menos aqui, ó, só para fazer que esse coeficiente de Poisson sempre fique positivo. Como vai ter esse menos aqui, eu vou fazer menos vezes o menos do longitudinal ou menos vezes o menos do lateral, e isso vai fazer com que o valor dele, né, sempre seja positivo. Se eu quiser escrever aqui, ó, menorzinho, né, a deformação específica a gente está usando a letra epsilon, igual a gente viu no slide anterior, então a gente pode escrever assim. E aí agora essa deformação, que antes a gente pegava a variação de comprimento em função de um comprimento inicial, agora a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um para cada eixo. Então, se o longitudinal dele estiver em Z, por exemplo, igual nessa fórmula aqui, os laterais vão ser Y, tamanho inicial em Y, tamanho inicial em X. E aí esse delta seria a variação de comprimento para longitudinal. E aqui coloquei uma delta linha, aqui só para falar que é a variação de comprimento nos outros eixos, né? Nesse desenho aqui, ó, laranja com amarelo, tá chamando de delta L linha, delta L sem linha. A gente pode usar esses termos aí, cada autor gosta de usar um valor. Mas a deformação específica vai ser sempre variação de comprimento em função do comprimento inicial. Aí isso define a deformação específica. Vamos fazer um exercício. Ó, a gente tem essa barra, ela é feita de aço, ela tem módulo de elasticidade de 200 GPa. Isso é a resistência que essa barra apresenta contra a deformação. E ela tem o coeficiente de Poisson de 0,32. Então, 0,32 é a proporção em que as deformações, né, em cada eixo vão ocorrer. Ela recebe uma força axial de 80.000 Newton. Então, a gente quer as mudanças em seu comprimento longitudinal e transversal. Transversal é sinônimo de lateral. Então, nesse desenho aqui, ó, ela vai variar o comprimento na longitude, que é eixo Z. Então, a gente vai colocar aqui, ó, eixo Z para longitudinal. E esse transversal, né, que são os laterais, vai ser X e Y. Então, nesse problema, X e Y é a variação lateral e Z longitudinal. Pelo sentido da força aqui, ó, essa barra ela vai alongar em Z, então tem que ter uma deformação positiva, e ela vai afinar em Y e em X, então ela vai ter que ter uma deformação negativa, ela vai diminuir de tamanho. Então, só coloquei aqui nesse cantinho, né, o nosso desenho, coloquei aqui os coeficientes, relembrei aqui, ó, a fórmula, né, do coeficiente de Poisson. Essa aqui é a lei de Hooke para tensões, já vimos hoje. Essa equação é aquela primeira equação que a gente viu na nossa aula de tensão normal, vou deixar o link aqui no card, força sobre área.
E aqui como que vai ficar nossas deformações específicas, ó. O longitudinal está aqui no eixo Z e os laterais estão em Y e em X. Então vamos fazer aqui esse exercício, ó. Primeira coisa, vamos determinar a tensão aí baseado no que a gente tem. Tensão é a força sobre a área, então a força é 80.000, tá aqui. E essa área é essa área que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, essa face da barra em que a força está aplicada, ó. É uma área de 100 milímetros de largura por 50 milímetros de altura. Como a gente tem que fazer em metro, ó, dividindo 100 milímetros por 1.000 e 50 milímetros por 1.000 ficam esses valores, resolvendo vai dar 16 megapascal. Lembrando que mega é 10 elevado à sexta. Vamos fazer agora as deformações específicas, ó, fazendo a longitudinal primeiro. Essa é a lei de Hooke, então eu vou usar aqui ó, a deformação específica longitudinal, né, que é o que eu quero, então eu vou isolar ela. Então eu vou passar esse E aqui, ó, dividindo aqui embaixo. E aí aplicando os valores, ó, aplicando a tensão que eu calculei ali, aqui, e esse módulo de elasticidade aqui, ó, foi dado no enunciado, ó, esse 200 GB que está aqui, ó. A gente vai aplicar ele aqui. Resolvendo vai dar 8 vezes 10 a menos 5 metros a cada metro. Como que eu leio esse número? A deformação aqui longitudinal quer dizer que essa barra, a cada metro de barra, ela deforma 8 vezes 10 a menos 5 metros. Então, uma deformação de 8 vezes 10 a menos 5 metros a cada metro de barra. Isso é uma deformação menor do que 1 milímetro, por exemplo. Vamos fazer as deformações laterais, né, ou transversais. Agora, nós usaremos, né, os coeficientes do Poisson e usaremos aqui ó, as deformações específicas laterais para fazer. Então, ó, coeficiente de Poisson é essa equação. Como a gente quer deformação lateral, né, eu vou fazer o Poisson vezes a deformação longitudinal que a gente calculou ali em cima. Então, essa deformação lateral, usando né, o coeficiente de Poisson, vai dar essa daqui, ó, 2,56 vezes 10 a menos 5 metros a cada metro. Como essa barra vai afinar, notem que ficou o valor negativo ali, né, na deformação lateral. Outra coisa também é que essa deformação lateral ela sempre vai ser menor do que a deformação que está no sentido da força. Ele deforma mais no sentido da força e menos nas outras direções. Calculando as deformações agora, ó, longitudinal é a variação de comprimento em relação ao comprimento inicial. Como a gente quer só a deformação, né, que é esse delta aqui, é só fazer o longitudinal vezes o comprimento inicial. Essa barra tem 1,5 de comprimento e eu faço aqui, ó, deformação específica dela aqui, ó, longitudinal. Então ela vai deformar 1,2 vezes 10 a menos 4 metros no total. Esse é o tanto que ela aumenta de tamanho, né, após aplicar a força. Deformação lateral agora, a gente vai fazer para Y e depois para X. Mesma coisa. Deformação específica lateral, que a gente calculou aqui, ó, esse valor aqui, veio para cá. E aí, ó, em Y ela tem 0,05, né? Y é a altura dela aqui, ó, que é 50 milímetros. Então, a gente vai ver essa deformação em cima do 50 milímetros. Dá menos 0,128 vezes 10 a menos 6 metros. É o comprimento que em Y vai diminuir. Fazendo para X agora, a gente vai fazer o mesmo processo do Y, só que agora, em vez de usar o 0,5, né, a gente vai usar 0,1, que é a largura da barra, né, aquele 100 milímetros lá do desenho. E também vamos aplicar a deformação específica lateral aqui, ó, bem aqui. Resolvendo isso, dá menos 0,256 vezes 10 a menos 6 metros. É a diminuição de tamanho em X dessa barra. Exercício número 2. Observa-se que uma barra de 500 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro. Então agora essa barra ela é circular aqui, ó. Ela, diferente da outra que era retangular, a área, né? Nós temos uma área circular. Ela aumenta no comprimento 300 vezes 10 a menos 6 metros. Isso dá 300 micrômetros. E diminui no diâmetro 2,4 vezes 10 a menos 6 metros. Também 2,4 micrômetros, quando submetido a uma força axial de 12 kN. Então, deformações bem pequenas aí. Determine o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material. Então, 300 micrômetros aqui, ó, de variação no comprimento e menos 2,4 micrômetro no diâmetro. Vamos lá, calculando essa tensão aí. Tensão é força sobre área. A área é circular, então
Como o diâmetro era 16, eu vou colocar metade do diâmetro aqui, ó, que é o raio. Isso vai dar 59,68 vezes 10 a 6 pascal de tensão. Pegando a força, que é 12 kN, 12.000 tá aqui. Esse 12.000 aqui, ó. E a área ali vai dar isso aí. Vamos lá, fazendo deformação específica longitudinal primeiro. Essa aqui, pela equação da deformação específica, é variação do comprimento delta. Então, longitudinalmente foi 300 micrômetros, né? 300 vezes 10 a menos 6, em função do comprimento inicial, que em metro dá 0,5. Isso aqui vai dar 0,0006 metros de deformação a cada metro de barra. Fazendo a lateral agora, a lateral eu tenho 2,4 vezes 10 a menos 6 de deformação de diâmetro em função do diâmetro inicial, 0,016. Então, a gente usa a deformação no diâmetro em função do diâmetro inicial. Se o exercício desse a deformação do raio em função do raio inicial, a gente também poderia usar raios em vez de diâmetro. E aí, resolvendo, vai dar 0,0015 metros de deformação a cada metro de diâmetro. Notem que a lateral, como ele vai diminuir de tamanho, a gente coloca um negativo aqui. Essa deformação é negativa porque o diâmetro diminui. Fazendo o módulo de elasticidade pela lei de Hooke, é a tensão, né, dividido pela deformação específica. Então, nós usamos a tensão calculada aqui em cima, usamos essa deformação longitudinal aqui, ó, e a gente vai ter esse módulo de elasticidade. 9,95 vezes 10 a 10 pascal. Isso aqui é 99,5 gigapascal. Essa é o módulo de elasticidade aí desse corpo. Módulo de elasticidade é a resistência que o corpo tem contra a deformação. Fazendo por fim o coeficiente de Poisson, ele é a relação, né, das deformações específicas laterais e longitudinais. Aplicando então, ó, em cima aqui o 0,15 que é a lateral, embaixo o longitudinal. Resolvendo essa conta aí vai dar 0,25 de coeficiente de Poisson. Então, para a gente definir o coeficiente de Poisson de um material, basta a gente aplicar uma tensão e fazer a medição de todas as deformações longitudinais e laterais. E aí, por essa relação, eu encontro essa proporção aqui, ó, entre as deformações, que é o coeficiente de Poisson. E agora um exercício de tarefa. Após a aplicação de uma carga longitudinal, percebe-se que o comprimento da barra aumentou 0,003 metros a cada metro de barra, porém lateralmente as dimensões diminuíram 0,001 metros a cada metro de barra. Essas aqui são as medidas, né, das deformações específicas. Determine o coeficiente de Poisson do material. E é isso, pessoal. Parabéns para quem chegou até aqui, conseguiu terminar essa aula. Vimos aí a importância, né, do coeficiente de Poisson para nós estudarmos todas as deformações em todos os eixos, né, que o corpo pode ter. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, em breve teremos mais aulas aí de resistência dos materiais. Também temos lives desse conteúdo aqui no canal, então assistam aí para entender melhor esse conteúdo. E é isso, pessoal, até a próxima. Falou!